né? Às vezes questão de internet num lugar, no outro, então vamos lá. Wellington, eu coloquei, tá? Para transmitir online. Você percebeu aí? Ah, sim, porque eu já havia colocado também. Então, ele caiu 2 vezes depois que você colocou, por isso que eu Ah, ok. tentei da minha rede agora, porque às vezes pode ser um pequeno problema na rede. Uhum, tudo bem. Mas aí você fica de olho, se cair, você tem que começar de novo, né? Tá, eu vou compartilhar aqui. Enquanto você estava compartilhando o slide, eu vi que caiu, aí eu comecei de novo. Ah, ok. Entendi. Perfeito. E agora está mantendo. Só para você falar assim, opa, meu Deus, esse negócio... É, tá bom. Mas agora eu vou colocar então no slide para A você. Juliane está aqui conosco também. Ei, Ju, boa noite. Boa noite. Boa noite para todos aí. Gente, a Juliane é, né, nossa neuropsicopedagoga, formada em pedagogia com aprofundamento em necessidades especiais pela PUC Minas, muito experiente, né, nossa colaboradora aí, né, ela faz parte da gestão inclusiva, e hoje ela vai falar de uma parte, né, junto conosco aqui, tá bom? Bom, então nós vamos dar início, né? Então, desmistificando, né? Compreendendo e desmistificando o PDI, né? Porque ele não é nada para nos assustar, né? Ele é um documento para nortear. Então, a primeira coisa que a gente precisa realmente é não se apavorar, né? Tem que preencher aquele danado PDI. Não, vamos mudar a concepção. Gente, esse documento é que vai me ajudar a pensar, organizar como que eu vou fazer o meu trabalho. Aí a gente entende que ele é um parceiro, né? Que ele vai nos ajudar então ele tem algumas etapas, a gente vai falar dessas etapas dele, né? E a gente vai entender que é um parceiro meu, né? E vamos discutir algumas coisas também, né, para a gente aprimorar nas nossas práticas, tá? Bom, né, passando aí para o próximo, a gente começa sempre lembrando da diferença entre, né, a forma como a educação inclusiva se organiza na escola, dentro da sala de aula e no atendimento educacional especializado, né? Então, isso é uma das coisas importantes de se clarear para a gente, por quê? Né? Na sala de aula, a gente tem um documento norteador que é diferente do documento norteador no AEE, né? Então, na sala de aula, o documento é o PDI, né? Ou PEI, né? Como alguns colocam, né? Chamam. Como se diz, é o mesmo documento, só com nomenclaturas diferentes, né? O pessoal de São Paulo, Rio, às vezes falam mais o PEI. Aqui em Minas, a gente usa mais o PDI, né? E no atendimento educacional especializado, também tem um plano, tem, e ele chama Plano do AE, né? E ele tem diferenças, porque a proposta de trabalho na sala de aula é uma, né? E a proposta do atendimento educacional especializado é outra, né? Não é que ele vai lá para o AE fazer um reforço da minha aula, não. A minha aula ele vai ter aqui, né? Dentro da sala de aula, no horário da sala, e por isso que eu preciso ter um plano, enquanto professor regente, para nortear, né? O que eu vou fazer com ele, tá? E o professor do AEE, ele conhece outras técnicas, né? Alguns precisam de saber o braille, outros sabem Libras também, né? Eles vão precisar de saber trabalhar com a comunicação alternativa de uma forma diferente do que a gente pode trabalhar dentro de sala de aula, né? Então, são conhecimentos diferentes e práticas diferentes. Não é uma aula de reforço, né? É um trabalho educacional especializado mesmo, tá? Então, isso nos ajuda a entender, né, um pouco mais as coisas. Quem que é responsável por planejar,
executar, pensar na sala de aula? É o professor regente de turma. E do 6º ano, quer dizer, também nas séries iniciais a gente tem, né, o professor de música, alguns professores especializados. Então, dentro da aula do professor de música, quem vai pensar o que eu vou dar para o meu aluno, para esse aluno ou esses alunos, como que eu vou organizar, vai ser o professor especializado, né? Da mesma forma, quem vai pensar como é que eu vou conduzir o trabalho nas demais disciplinas, dentro, né, do 1º ao 5º ano, é o professor regente de turma, porque é ele que sabe o planejamento, que sabe o que está previsto para aquela turma, né? E ele vai adequar a demanda, a potencialidade, aquilo que o seu aluno já está, né, desenvolvendo. E, né, no atendimento educacional especializado, o professor do AEE é que tem que pensar. Ele vai pensar no plano do AEE, no qual recurso que ele vai usar, vai selecionar as atividades, vai ver se vai trabalhar com o aluno em dupla, em trio ou individual, né? Então, o professor do AEE tem uma função muito específica com esse aluno, que é dentro da proposta do atendimento educacional especializado. E, né, ele vai ser parceiro do professor regente? Claro que vai, né? Ele vai ajudar, vai trocar ideias, vai dar sugestões, né? Vai ajudar o professor, às vezes, a compreender coisas que ele não compreende ainda, né? Mas quem é responsável por esse planejamento, por pensar nesse aluno, é o professor regente de turma, né? Até o 6º ano, 5º ano. Depois, né, aí cada professor regente de disciplina, né, a partir das informações que já se tem do aluno, já organizadas no PDI, né, de uma avaliação, ele vai, então, organizar, cada professor regente vai organizar, né, em relação à sua disciplina. Outro dia, uma das minhas estudantes, eu gosto de contar os casos também, que a gente identifica com a nossa realidade, a gente, né, diz, nossa, eu estou fazendo isso mesmo, eu tenho que melhorar. Uma das minhas alunas falou assim, pois é, professora, eu sou a profissional de apoio escolar, né, que é a próxima que nós vamos falar. E a professora virou para mim e falou assim, você vai adaptando as atividades para ele. E eu perguntei para ela, mas eu não sei o planejamento da série e também não fiz a avaliação dele. Como é que eu vou planejar, adaptar as atividades sem os conhecimentos necessários? Aí a professora olhou, né, para mim, porque ela estava numa escola onde não tinha um professor de apoio que também conhecia, um professor de apoio já formado, né? Ela é uma estudante de pedagogia. Então, né, eu falei, é porque a professora não pensou isso, né? Que você é aluna ainda, você está aqui para aprender com a experiência dela, e, né, ela pode mediar, você pode mediar as atividades? Pode, mas ela tem que te orientar, o que ela viu do aluno, né? Você pode passar para ela as suas informações? Pode, deve, mas é ela que tem que fazer essa atividade, porque ela é que é formada. Então, num primeiro momento, né, eu me volto aí para o lugar do professor regente, né? Não é fácil, você está com uma turma grande, com vários alunos, né? Às vezes em níveis diferentes, em condições emocionais diferentes, alguns com deficiência, alguns com transtorno, né? Então, não é simples mesmo, tá? Mas a educação inclusiva, ela tem trazido para a gente esse desafio, né? Esse desafio de ter que pensar diferente, de ter que achar soluções diferentes, né? Para os alunos. Então, quando a gente vai começar o PDI, a primeira parte dele é
entrevistar a família, ler os relatórios dos especialistas que a família trouxe para a escola, conhecer dessa mãe como é que esse aluno foi até agora, ler o PDI do ano anterior dele, né? E ter o máximo de informações sobre esse aluno. E se aproximar desse aluno, avaliá-lo da mesma forma que você fez a diagnóstica da sua turma, você tem que fazer a diagnóstica desse aluno. Dá para fazer do mesmo jeito? Muitas vezes não dá, né? Às vezes você tem que, às vezes, num horário extra, com aquele aluno, né? Que você tenha e que aquele aluno possa também, você vai conhecer aquele aluno. Às vezes eu vou avaliar, eu vou precisar das letrinhas de madeira, eu vou precisar do material dourado, vou precisar do quadro posicional, vou precisar de vários recursos, né? Para avaliar, porque muitas vezes uma avaliação simplesmente tradicional, como a gente está acostumado a fazer, não vai atingir aquele meu aluno, né? Então, é importante, né, que as escolas estejam sempre pensando de dar a oportunidade a esse professor regente de conhecer um pouquinho mais sobre aqueles seus alunos mesmo, né? E o profissional de apoio escolar é esse que vem. No estado, geralmente funcionam com professores mesmo, né? Então, às vezes ele vem para a sala de aula, e isso às vezes facilita sim, porque já é um profissional formado, né? E que vai mediar a aprendizagem daquele aluno. Mas, né, como a gente tem visto na maior parte das vezes, são os estagiários de pedagogia, principalmente né, nas escolas municipais, às vezes nas particulares também, que têm feito esse papel. Bom, gente, dito isso, vamos lá para aquele slide que vai mostrar para a gente esse próximo agora, né? Eu falo que ele dá assim uma organizada que ele coloca. Né, eu preciso conhecer esse aluno, entrevistar essa família, fazer uma avaliação, né, usar uma sondagem se for necessário. O que você quer com essa primeira etapa? Né? Levantar quais as habilidades que esse aluno tem, quais as demandas ele ainda tem, né? E as possibilidades que ele tem. Isso mesmo, né? Eu falo que o nosso desafio é sempre olhar, né, além do senso comum, né, e ver as possibilidades e achar esses caminhos. Eu estava comentando outro dia que eu vi gente, é um influencer aí, é um cara que eu já vi ele na mídia, mas como eu não sou muito ligada nessas coisas, eu não sei falar para vocês quem que é. E ele comentou que ele detestava a escola e que ele gostava de ficar dentro do bueiro. E que a professora dele, né, ele falou até o nome dela, fez uma homenagem linda para ela, que ela descobriu que ele adorava história em quadrinho. Então, ela fazia história em quadrinho de geografia, de história, de todos os temas para ele aprender. Então, ele falou que guerreira, que mulher maravilhosa, porque ela não deixou ele desistir, né? Ele foi atrás daquilo que ele interessava e transformou aquilo em possibilidade de aprendizagem. Até hoje eu não consegui achar de novo o vídeo, porque eu achei esse vídeo assim, maravilhoso, né? Olha como é que um professor pode fazer toda a diferença na vida, né, de um aluno. Bom, depois desse conhecer o aluno, a gente vai fazer um planejamento pedagógico e nesse planejamento, a gente vai pensar nas adaptações razoáveis, né? O que eu posso mexer no nível do ambiente, posição na sala de aula, né? Colocar ele mais à frente, mais no meio, junto com um colega que possa, né, ajudá-lo a se manter né, com o mesmo nível de atenção. Então, a gente vai pensar, às vezes, né, por exemplo, um aluno que não aguenta ficar sentado ao mesmo tempo, eu vou usar uma estratégia diferente. Ao invés de eu virar e falar, fulano, senta, fulano, fica quieto um pouquinho, fulano,
Outro dia eu brinquei que todo mundo pega no pé do Joãozinho, que eu ia pegar no pé do Joãozinho também, né? Joãozinho, para de conversar. Joãozinho, não cutuca seu colega. Joãozinho, fica quieto um pouco, né? O que a gente faz, né? Pelo hábito de falar muito, né? De ter que manter a atenção dos alunos falando, a gente muitas vezes acaba usando muito a voz, né? E acaba colocando esse aluno no lugar do aluno que é sempre rechaçado, é sempre criticado, é sempre colocado para ele, né, justamente as dificuldades dele. E, né, aqui, enquanto professores, né, e eu, enquanto terapeuta ocupacional também, queria comentar. Na escola, a via auditiva, ela é a mais acessada, né? Então, é uma obrigação, né, da gente, enquanto professor, pensar nessas outras vias sensoriais, né? Existe o olfato, existe a visão, existe a audição, existe o tato, né? Então, ou seja, existem, né, outras possibilidades. Então, em vez de eu ficar pegando e falando do Joãozinho toda hora, eu combino com ele assim, ó, Joãozinho, né, nós precisamos melhorar o nível de atenção na aula, e eu pensei em um jeito de te ajudar. Ao invés de ficar falando com você toda hora para você sentar, quando eu ver que você estiver voando, isso, a emoção também. Obrigada, Verônica. Eu vou chegar e vou pôr a mão no seu ombro, vou pôr a mão no seu caderno. Em vez de eu ficar falando, eu vou lá e te mostro. Te lembro que é para prestar atenção. Aí, gente, o que acontece? Eu começo a explicar, estou vendo lá o Joãozinho. Aí eu vou lá, ponho voando, né? Ponho a mão no ombro dele, aí ele já lembra do nosso combinado, ele volta e faz a atividade. O que eu mostro para o Joãozinho dessa forma? Eu paro de de expor o Joãozinho, de expor essa dificuldade que para ele já é muito chato esse negócio dele voar, porque ele tem consequências com isso. Ele perde, né, o que já foi falado, ele perde um tanto de informação. Então eu deixo de expor, né, e mostro para ele que eu entendo que ele tem essa dificuldade e que ao invés de chamar atenção, eu vou colocar ali, né, me colocar ali com a mão no ombro dele, para que ele retome a sua. Isso vai fazer bem para o Joãozinho e vai fazer bem para a gente também, né? A gente vai ter que falar menos, né? Principalmente essas coisas chatas. E ele, né, vai se sentir acolhido na sua demanda, né? E vai fazer de tudo para corresponder, né? Porque o aluno é encantado com o professor, então ele precisa corresponder àquele professor. Então, gente, nas adaptações razoáveis, tem várias coisas que a gente pode fazer. A gente já sabe que o aluno, quando ele lê a questão, ele lê mais ou menos, não prestou atenção. O que eu faço? Eu coloco de letra caixa alta, eu pinto, né, com o corretivo não, com o lápis, né, com a canetinha de amarelo, para chamar a atenção qual que é a palavra mais importante para ele, ao invés de colocar tudo lá, né, e ele lê aquele tanto de palavra e responde qualquer coisa, porque também ele não prestou atenção para ver qual que era a ordem mais importante. Então, isso é que a gente chama de estratégias metodológicas de adaptações razoáveis, né? É pensar em outras formas que eu possa ajudar o meu aluno com estratégias, tá? A gente vai ter um dia que nós vamos falar só de adaptações razoáveis também, que aí nós vamos trocar muitas ideias, que se vocês já fazem, algumas que eu vou trazer, né? Outras que eu aprendi com outras professoras também. Bom, muitos alunos, gente, só da gente usar algumas estratégias, eles já vão muito bem, né? Eles já começam a ter uma participação melhor, né? Já estão saindo melhor. Outros, eu vou precisar de fazer uma flexibilização curricular, né? Então, o que é a flexibilização curricular, né? É eu ver o currículo que eu estou trabalhando com a minha turma, currículo do primeira série, né, da nossa escola, se é da rede da prefeitura, se é da rede do estado, o que é que a gente, né, tem previsto, e
eu vou, a partir daquilo que eu sondei e conheci no Joãozinho, continua o Joãozinho aqui sendo nosso ator, né? Eu vou flexibilizar, né? A Juliane vai falar disso um pouquinho mais para frente. Flexibilizar objetivo, flexibilizar conteúdo, né? Vai depender aí muito da demanda do nosso aluno. E aí, gente, eu vou ter que flexibilizar em todas as matérias? Nem sempre. Das vezes ele tem mais dificuldade em matemática, eu vou flexibilizar na matemática. Outras vezes é a geografia e história, né? Geohistória ou geografia e história. Então, não significa que eu vou flexibilizar todos os conteúdos. E por que que é importante que esse PDI seja feito pelo professor regente da turma, né? E pelo professor regente de disciplina? Porque ele é que sabe o que vai precisar de dar, que dá dano para a turma, e ele que vai ver de que forma ele vai organizar para funcionar com aquele aluno dele dentro de sala de aula e vai orientar o profissional de apoio escolar que está lá na sala com ele. Então, aí eu adaptei né, fiz lá as flexibilizações a nível do currículo, dos objetivos, da metodologia, do sistema de avaliação, do tempo. Aí eu fiz, né? E se for preciso para todas as disciplinas, ou só naquelas que forem necessárias. Aí eu vou ter que adaptar as provas, né? Vou ter que adaptar as atividades. Algumas atividades do livro eu vou adaptar também, né? E vou estar sempre reavaliando. Essa segunda parte aí, né? Ela funciona por bimestre ou por trimestre, de acordo com a forma como a escola que eu trabalho funciona, né? Se é bimestre, vai ser por bimestre. Se é trimestre, vai ser por trimestre. Por quê? A cada bimestre eu tenho objetivos, eu tenho um plano, um conteúdo para trabalhar, né? Então, eu vou ter que ir flexibilizando de acordo com esse plano, com esse conteúdo e com a evolução desse meu aluno, tá? Bom, e depois, no final, né, eu vou fazer uma avaliação. Então, o PDI eu comecei lá no início do ano, né? Eu vim fazendo, né? Fiz para o primeiro trimestre, fiz para o segundo, vou reavaliando, vou reajustando, e no final do ano eu fecho um documento onde eu tenho informações preciosas. Tudo que eu tentei com ele, se eu flexibilizei material, quais os materiais que eu usei, o que funcionou, o que não funcionou. Então, esse documento precioso, eu fecho ele no final do ano. No ano seguinte, a próxima professora que tiver acesso ao meu PDI, ela vai pensar o quê? Nossa, que presente que eu ganhei, já entendi muito desse aluno com a experiência da professora do semestre do ano anterior, né? Então, quanto mais cada um de nós for entendendo e aprendendo como fazer, mais simples vai ficando e mais cada um de nós vai contribuindo com o próximo colega, né? Bom, no próximo slide, a gente vai discutir também, né, essa questão aqui. É onde eu registro a proposta pedagógica para um estudante em particular. Eu já vi falar, as pessoas perguntando, mas então eu tenho que, se a menina mudar de escola, eu tenho que mandar o PDI junto? Tem, né? Por quê? Tem que ver o que você já tentou, as estratégias que você tentou, o que ele evoluiu, para outra professora não começar do nada, né? Então, se eu partir de uma avaliação minuciosa das habilidades, das dificuldades e das necessidades educacionais especiais dele, né, eu vou entender o que é que precisa para ter acesso ao conhecimento, né, a aprendizagem escolar, e eu vou, né, ter mais chances de ser assertiva na minha proposta, certo? Então, ele nada é mais do que um documento que me ajuda
a registrar o que eu estou diferenciando no trabalho, né? Que vai me ajudar a nortear o trabalho. E ele é um instrumento que me ajuda também a prestar contas do que eu fiz, né? Do investimento que eu fiz naquele aluno e do desenvolvimento do aluno, né? Nem sempre tudo que eu tudo que eu fiz, né? Se eu não registrar aqui, vai se perder. E, de repente, né, por exemplo, imagina se aquela professora desse cara famoso aí, que eu não sei quem é, se ele tivesse, então, se ele tivesse tido oportunidade, né, se ele não tivesse tido oportunidade dela fazer o história em quadrinho. Olha que perda, né? Ele perder muito, ele não teria aprendido, ele não teria conseguido, né, ser alfabetizado e ser um cara hoje aí, eu tenho certeza que vocês conhecem, eu que não sei o nome dele. Quer que eu tente colocar daqui ou vocês vão conseguir colocar de novo o slide, que ele caiu? Caiu aí. Eu compartilho, Nivânia. Eu acho que se eles compartilharem é um pouquinho mais fácil para a gente, mas se não der, você pode compartilhar. Tá dando aí? Deu. Isso, ótimo. Então, vamos passar para o próximo, onde a gente vai, né, dar continuidade a essa discussão, tá? Você não está conseguindo visualizar os slides? Ele tinha caído, mas se você abrir a tela inteira para você ver todo mundo, aí você consegue ver os slides. Se você tiver no celular, aí você vai ter que clicar nessa guia que está. Então é porque tinha caído, já voltou, tá? Pode continuar. Pode passar o próximo, por favor. Gente, nós vamos fazer uma primeira apresentação e vamos deixar os 15 últimos minutos para a gente conversar. Tá. No celular, eu acho que você vai ter que olhar a tela específica e clicar para ela ser a tela mais importante para você. Tá? Mas eu vou te responder, viu, Rosilene? É só ela, Nivânia, eu estou no celular também. É só a Verônica clicar em voltar ao início. Aí aparece o slide, tá? Ótimo, obrigada aí, Elaine. Eliane, desculpa. Sem problema. O próximo, por favor. Então, gente, ele tem que ser elaborado para quem? Ele precisa ser elaborado para todos os alunos que requerem alguma especificidade nos processos de ensino-aprendizagem, né? Então, todos os alunos que precisarem, a gente vai precisar de fazer. Muitas vezes, tem alguns que a gente nem vai precisar de fazer flexibilização de conteúdo, mas para outros a gente vai. Pode passar, por favor. Então, na última vez, a gente conversou sobre isso, né? Dessa avaliação diagnóstica inicial, que a gente tem os dados da família, a gente lê todos os dados dos relatórios que chegam para a gente, e o professor precisa fazer essa avaliação, né? E relacionar quais são as necessidades educacionais especiais do aluno, para ele pensar qual a metodologia melhor, se eu vou flexibilizar conteúdo, se eu vou flexibilizar objetivo, fazer esse planejamento, pensar nas adaptações razoáveis, que são aquelas mais simples de fazer, que não tem muito custo, e, sendo necessário, sim, uma flexibilização curricular, né? E atividades e provas adaptadas. Pode passar. Já na avaliação, gente, uma coisa muito importante é fazer uma avaliação diferenciada. Não dá para ser a mesma diagnóstica, né, que a gente faz no início do ano,
Não, eu tenho que propor brincadeiras, fazer jogos, né? Outro dia eu assisti uma live, uma professora, amiga minha, mostrando como é que através de um lince, né? Um modelo de um lince, que é um jogo, como é que você pode avaliar diversas habilidades do seu aluno. Aí eu falo, é bom a gente ver isso, porque outras ideias, né, outras possibilidades de fazer avaliação de uma forma lúdica, né, que o aluno vai gostar. E eu vou descobrir as principais dificuldades, os conhecimentos que ele já tem, as habilidades que ele já tem, e vou avaliar também, depois do trabalho que a gente fez, o que ele já melhorou e atualizar o PDI para a próxima etapa. Então, se eu flexibilizei os conteúdos para o primeiro trimestre, eu vou lá ver se deu certo. Não precisava de ter flexibilizado isso. Ah, não, isso aqui foi bom, isso aqui foi pouco, para o próximo eu vou fazer mais. E aí vou ver quais os conteúdos no segundo trimestre. Vou flexibilizar conteúdo, objetivo? Então, tudo de novo. Pode passar. Aí, nesse planejamento pedagógico, é o quê? Construir pontes. Pontes que vão levar o meu aluno no estágio que ele está, com a necessidade que ele tem, com o conhecimento que ele já adquiriu, até o próximo estágio, né? Até qual o novo momento que ele precisa chegar, né? Ele conhece letras ainda, eu quero que ele saiba sílabas, que ele consiga ler palavras. Então, eu tenho um caminho para fazer com ele, e eu vou ser essa ponte, né? Através de recursos, de materiais, de metodologias diferenciadas, para que ele possa chegar lá, né? Então, em cada disciplina, qual a estratégia, né? Muitas coisas que, às vezes, teve uma vez, eu estava contando isso outro dia, eu comecei a usar com um aluno dentro de sala de aula o quadro posicional para ajudá-lo um pouco com a matemática, a compreensão, né, dos fatos e tudo. E a Paê levou, e eu estava na sala observando, acompanhando a professora e a Paê trabalhando. Aí um aluno levantou, foi lá e falou: eu queria experimentar isso aqui também. Aí outro também. Aí a professora distribuiu mais alguns quadros QP, né, um quadro posicional, e mais alunos experimentaram e acharam ótimo, né? E aí uma professora uma vez falou comigo assim: pois é, a gente está precisando voltar a usar, né, esses recursos, e isso é muito importante. Gente, no final do horário, o Wellington vai explicar como é que vocês pegam o certificado, tá? Bom, e no planejamento pedagógico pode passar. Depois desse planejamento, isso aqui eu também mostro, pode clicar em todos, porque vai aparecer os quadrinhos. Esse ficou com todos os quadrinhos. Isso aqui, gente, é para a gente entender que é um processo cíclico, né? Acho que tem mais dois. Tem duas. Ah, não, tá assim, isso. E o quê? Eu recolho informações, eu reformulo meu plano, né? Às vezes a Paê vira para você e fala assim: eu percebi isso assim, assim. Aí você, opa, essa dica que ela me deu é importante, vou lá reformular o PDI, vou implementar meu planejamento, vou colocar isso aqui também. Né? Quando você está monitorando o processo, você vai recolhendo informações, vai fazer o PDI, vai implementar aquele planejamento, e ele é, né, cíclico, são processos que o tempo todo estão recorrentemente acontecendo. Pode passar. No próximo slide, a gente tem também, né? Não, esse eu quero que pula, porque a gente falou dele na última vez, não vou falar dele agora não, porque nós precisamos chegar na próxima parte agora. Isso. Gente, qual o nível de suporte que o meu aluno precisa, né? Tem receitinha para isso? Não. Né? Qual que é a dica, né? Eu começo sempre pelas adaptações menos significativas. Eu mudo a metodologia, eu mudo o material, um procedimento, mudo um pouco o jeito de fazer a avaliação, mas eu começo por essas menos significativas.
E depois que eu vou para aquelas mais específicas, que é flexibilizar o objetivo, flexibilizar conteúdos curriculares, tá? Então, essa é a dica, né, para a gente começar, né? Às vezes mudando o material, um procedimento, um jeito diferente, uma metodologia diferente, tá? Bom, no próximo, né, a gente vai entender, então, a partir daí a gente já entende que são níveis de suporte diferentes. Pode passar, viu? Esse também nós discutimos aquele dia, que é flexibilizar, não é adaptar, né? É mais que adaptar, é flexibilizar. E cabem aos professores fazerem o quê? As adaptações de pequeno porte, que são desses objetivos, de conteúdos, de método de ensino e de organização didática, do processo de avaliação, na temporalidade do processo de ensino e aprendizagem, né? Aí que as coisas começam a ficar um pouquinho mais claras. Vou deixar a Juliane falar um pouquinho, e a partir de agora ela vai começar, né, a falar um pouquinho de tudo isso aqui para a gente, tá? E a gente conversa todo mundo no final. Eu continuo aqui. Ei, boa noite. Então, né, vamos dar aí continuidade no que a Nivane andou falando aí, né, e a gente chegou nessa parte que é muito importante, né, tão importante quanto a parte aí da avaliação, de conhecer o estudante, né, mas e aí, a partir desse momento que a gente já conhece o nosso aluno, o que fazer, né, e aí a gente precisa pensar nessas adaptações, sejam elas de pequeno porte, né, como a Nivane falou, às vezes algumas adaptações simples, de localização na sala de aula, de um recurso, né, então se a gente pensar, por exemplo, um aluno, né, com dislexia, utilizar uma régua de leitura, né, então, assim, algumas pequenas adaptações que podem facilitar esse processo de aprendizagem do nosso aluno. Acho que pode passar para o próximo slide, fazendo favor. E aí, né, qual que é o objetivo dessas flexibilizações, né? A gente porque a gente precisa oportunizar, né, os nossos alunos a aprendizagem, tá? E essa aprendizagem tem que estar nivelada com um grau aí de amadurecimento cognitivo que cada aluno está. Então, se a gente pensar dos nossos alunos aí, público-alvos da inclusão, então, a gente vai, às vezes o aluno vai estar lá no ensino médio, mas com uma maturidade cognitiva de um aluno, se a gente pensar, às vezes até de educação infantil, mas aí a gente precisa pensar, reformular, né, os nossos conteúdos, nossos objetivos, tá? E aí, a partir daí, criar, né, dentro aí dos conteúdos que a gente precisa trabalhar com esse aluno. Eu falo muito assim, se a gente pensar, como, por exemplo, eu vou trabalhar com um aluno, né, gramática, se o aluno ainda não está alfabetizado, né? Então, o que eu preciso priorizar? A gente precisa seguir aquelas etapas, né? Então, eu até falo, eu tenho alguns estudantes que eu acompanho, por exemplo, que estão no ensino médio, mas não estão alfabetizados, né? E aí, o que fazer, né? Como que a gente faz? Então, a gente precisa flexibilizar, muitas vezes, os objetivos e os conteúdos para esses alunos, né? Porque eles não vão conseguir acompanhar, porque se a gente for olhar a maturidade cognitiva deles, eles estão a nível, por exemplo, de crianças de 5 anos, de 4 anos, né? Pode passar, fazendo favor. E aí, a gente precisa, né, dentro da flexibilização, priorizar determinados objetivos. Então, qual o objetivo que eu quero com aquele aluno? É alfabetização? É ensinar, por exemplo, dentro da matemática, reconhecimento dos números, número e quantidade, né? Então, a gente precisa ver o que a gente priorizar naquele momento com aqueles alunos. Acrescentar objetivos complementares,
Então, né, será que eu preciso aumentar alguma coisa dentro do que está proposto, por exemplo, no material didático? Será que eu preciso acrescentar algum objetivo? Né? Ou, às vezes, eliminar determinados objetivos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem claro, às vezes, um texto, né? Um texto mais extenso, e dentro ali, né, um aluno utiliza um material didático proposto para a escola. Mas só que esse aluno ainda não tem uma fluência leitora, está nesse processo de alfabetização. E aí, o que eu vou trabalhar, por exemplo? Eu vou ter que eliminar determinados objetivos. Então, mas eu posso aproveitar, por exemplo, aquele material com, eu quero que ele reconheça quantas palavras tem naquele texto, né? Achar palavras ali que começam com a letra S, né? E aí a gente vai eliminando determinados objetivos. Tá? Pode passar, por favor. E aí a gente vem pensando, né, na flexibilização da metodologia. Né? Nós temos atividades alternativas ou atividades complementares. Então, muitas vezes, eles não dão conta, né? Eles não vão conseguir, naquele momento, acompanhar todo o material didático. Mas aí eu posso alternar aquela atividade, fazer uma complementação de alguma atividade ali, né, dentro do objetivo que eu propus ali dentro do meu PDI, né, dentro do meu planejamento ali para aquele aluno, o que eu coloquei, né, então eu posso criar atividades diversificadas para esse aluno, tá? Nós podemos também eliminar componentes de tarefas, né, então, uma dica, às vezes, que a gente utiliza, que a gente faz muito, é fatiar, às vezes, questões, por quê? Às vezes tem uma atividade muito extensa, né? E aquilo ali, para uma criança, por exemplo, com TDAH, né? Fica muito extenso. Então, o que a gente faz? A gente vai lá e fatia a atividade, né? Então, a gente elimina, ou então, se está ali pedindo para fazer A, B e C, a gente elimina a quantidade, tá? A gente vai eliminando, dá uma nova sequência para... sim. Eu acho que eu não... Zilões, eu acho que eu não entendi muito. Depois a gente responde, né, Livânia, essas questões. E aí, os materiais, né, outra flexibilização que a gente pode fazer é alternar o material utilizado, tá? Uma coisa assim, que a gente não gosta, que eu não gosto, né, eu falo por mim, que eu não utilizo, é adotar material didático de séries anteriores. Por quê? O aluno, é importante que a gente mantenha o aluno ali dentro daquele conteúdo, né? Por exemplo, assim, se a gente está falando sobre água, né? Estudando, por exemplo, a fórmula da água, né? Algumas substâncias, lá no Fundamental 2. Mas, e aí, aquele aluno meu ainda, né, não dá conta daquilo. Mas aí, o que eu tenho que pensar? Eu falo com os professores, às vezes, que orientam, olha, vamos pensar o que a gente poderia ensinar também sobre a água, mas vamos pensar, como que eu ensinaria esse conteúdo se eu fosse ensinar para crianças, às vezes, de 7 anos? Né? Então, a gente precisa ir pensando nessas alternativas, tá? Para a gente conseguir fazer essas adaptações e essas flexibilizações, que às vezes são simples, mas que eu preciso conhecer o meu aluno, saber o que ele dá conta, né? E o que eu preciso ensinar para ele naquele momento, tá? Podem passar. E aí, nós também temos a flexibilização de temporalidade. Às vezes eu preciso aumentar ou diminuir o tempo, né? Então, às vezes eu preciso oportunizar que meu aluno faça uma avaliação em 2 momentos, né? Eu preciso, às vezes, aumentar o tempo dele realizar uma tarefa. Ou também, tem crianças que, né, resolvem tudo muito rápido. Se a gente pensar, às vezes, até nas crianças aí com altas habilidades, né? Muitas vezes a gente precisa flexibilizar esse tempo, fazendo o quê? Diminuindo, né? E colocando outros tipos de atividades para ela para complementar
é o tempo dela. Pode passar. E aí, né, também outra flexibilização que a gente pensa é no processo aí de avaliação. Então, como eu já tinha falado, na temporalidade da prova, né? Então, tem crianças, tem alunos que vão precisar fazer a avaliação, às vezes, em 2 dias, em 3 dias, né? Ou se o tempo determinado para a turma, 50 minutos, às vezes a criança vai precisar de 1h30, tá? No espaço, às vezes vai precisar fazer em um ambiente com menos distratores, tá? Então, às vezes faz um ambiente acompanhado por um profissional, ou às vezes até pelo professor, quando essa criança precisa de uma intervenção, também na avaliação. Na estrutura da avaliação, igual eu falei, né? Às vezes na adaptação, às vezes na flexibilização das atividades, às vezes a gente precisa fazer isso também nas avaliações. Fatiar as questões, dar questões com comandos mais curtos, destacar, às vezes, igual a Nivânia já havia falado, né? Às vezes está lá uma questão com um comando muito extenso, então destacar ali o que é importante, destacar no texto quais as partes importantes que aquele aluno vai precisar voltar nela para fazer uma compreensão de texto, tá? Na formatação, então, às vezes eu vou precisar formatar, acrescentar mais recursos visuais, mudar o formato da letra, né? Às vezes dá mais um espaçamento maior, tá? E aí, às vezes, também nós vamos precisar flexibilizar os instrumentos, né? Porque, às vezes, a gente tem uma cabeça muito voltada ainda, por exemplo, que a única forma de registro e de avaliação que a gente tem é a escrita, né? E a gente precisa mudar isso, pensar em outras formas de avaliação, né? Provas orais é uma alternativa, mas porque a criança, muitas vezes, se a gente pensar até nas crianças disléxicas, né? Às vezes ela sabe todo o conteúdo, mas ali na hora de registrar, né, ela tem uma dificuldade. Então, por que não oportunizar essa criança, né, a fazer uma prova oral? Se o objetivo, por exemplo, dentro de uma avaliação de geografia, é localizar ali os estados dentro do mapa. Se ela consegue fazer isso oralmente, então a gente vê que ela alcançou o objetivo. Não necessariamente ela precisa registrar isso através da escrita, né? Então, a gente precisa pensar nesses outros instrumentos e técnicas também de avaliação. Pode passar, mas isso tudo, gente, que eu estou falando, é muito importante que a gente, primeiramente, conheça o nosso aluno, né? Saber como que ele aprende melhor, né? Qual que é a melhor forma, como que eu vou atendê-lo melhor, né? Nas necessidades educacionais dele. E muitas vezes a gente propõe alguma coisa dentro do... Mas pode ser que isso não dê certo. E aí é importante a gente fazer os nossos ajustes. Por isso, igual a Nivânia falou, a gente tem que estar ali, né? Às vezes modificando, ajustando alguma coisa durante todo o processo. Tá? Então, quando a gente coloca ali no PDI alguma coisa, a estratégia, por exemplo, da criança fazer avaliação numa sala separada, né? Eu já tive até experiência com isso, né? A criança com TDAH, e tinha toda uma indicação, né, de recomendação dos profissionais que ele fizesse avaliação em um local, né, com menos distratores, tudo. E aí a gente colocou, né, fez o PDI, colocamos as orientações e fomos para a prática, colocamos. E esse aluno não foi bem nas avaliações, fazendo separado. Por quê? Devido à motivação e autoestima. Porque ele já tinha, ele via, né, ele não gostava desse momento de estar separado. E aí a gente, então, teve que ajustar, né? Teve que ajustar uma proposta que a gente tinha feito, uma flexibilização, né, de ambiente inicial. Tá? Então, é muito importante que a gente faça esses ajustes mensais, semanais, tá?
E aí, dentro das nossas atividades e adaptações e avaliações adaptadas, é muito importante que a gente faça um planejamento prévio, né, do que a gente quer para esses alunos. E aí tem um profissional, né, o PAE, muitas vezes que nos ajudam na execução dessas atividades, mas é importante que tenha objetivo, né, porque a gente encontra muitas vezes, chega na sala de aula, e aí, né, o professor tem um planejamento para a turma, mas o estudante não consegue acompanhar aquele planejamento. Ah, mas e aí, assim, e aí o aluno fica ali muitas vezes ocioso, fica nervoso, porque não dá conta do que é proposto. Aí pode vir muitas vezes surgir os problemas até comportamentais, né? Como momentos de fuga. Por quê? Porque ele não está dando conta do que é proposto para a turma. Tá? Pode passar fazendo favor. E aí, nós temos aí, pode falar, Nivânia. Alguns documentos, né, que a gente deixou aí de lembrete, né, eles estão lá, tá, gente, já estão lá disponibilizados na plataforma. Acho que a gente podia parar a apresentação e já começar lá nas perguntas, porque a gente tem algumas perguntas lá, né, Ju? Para a gente responder. Aqui, pode tirar a apresentação, tá, Wellington? Eles vão receber depois. A Verônica sugeriu aqui um filme, né, da importância, a influência do professor na vida de seus alunos, O Último Vagão, né? Tem aí, né, eu gosto mais, Enquanto Estrelas na Terra, né? Que fala muito da diferença que o professor fez, né, na vida e muitos, né, gente? Graças a Deus. Ainda bem que eles retratam, né, muito o papel do professor, né? Vamos lá. Professor, o que acontece quando o professor se recusa a fazer essas adaptações? Bom, Rosilene, a questão, gente, eu falo sempre disso, assim, que o nosso país, né, optou em 1994 numa convenção internacional para as pessoas com deficiência em se tornar um país, né, inclusivo, onde a educação é inclusiva. Então, não tem como, né, tantos anos depois, desde que o Brasil assumiu, vem trazendo novas normas, vem trazendo novas legislações, não tem mais como a gente se recusar a fazer essas adaptações, né? Primeiro, porque é direito do aluno, ninguém pode negar para um aluno o que é direito dele, né? Você pode ser acionada juridicamente por não querer fazer. Se um pai, né, vai no Ministério Público, faz essa denúncia, esse professor pode, né, esse professor, essa escola, essa secretaria, vão responder por isso, né? Porque nós estamos na era da educação inclusiva. E ser professor hoje não existe mais, né? Assim, se eu quero ser professor, eu tenho que aderir à educação inclusiva, né? Por isso que a gente está aqui, a secretaria, a gente da gestão inclusiva, o pessoal do Rotary patrocinando essa capacitação para que a gente possa fazer diferente. Então, não sei, por ser um direito do aluno, um direito, né, que está na legislação, a família pode, inclusive, acionar o Ministério Público. Então, não tem jeito da gente não querer fazer. Eu posso falar, eu não sei fazer. E você pode? Pode, né? A gente não nasce sabendo, mas a gente pode falar, eu não sei, eu preciso de ajuda, eu preciso ler mais sobre isso, eu preciso assistir essa aula de novo, eu quero fazer perguntas, isso a gente pode. Mas, se recusar, não tem jeito, tá, gente? Não tem mesmo. Não sei se era nesse aspecto que você estava perguntando, tá? Mas, né, o que, na minha visão, eu achei importante trazer essas informações.
Verônica também está falando que quando ela estava no Estado, na sala de recursos, ela fez zilhões de adaptações dos famosos PETs. Milhões, bilhões e zilhões. Né? Aí agora a Verônica está reforçando, a pergunta da Rose, né? Modificando um pouco. Professor regente pode negar a produzir o PDI, sendo ele essencial para a educação inclusiva? Não pode, porque é direito do aluno. Sendo direito do aluno, cabe a nós, professores, escola, coordenador, diretor, secretaria, né? Você pode pedir ajuda quem você quiser, né? Deve pedir ajuda, mas a gente não pode negar a produzir o PDI. Eu posso falar, eu não sei, eu quero aprender, né? Eu não consegui entender esse negócio aí. Pode falar isso? Pode, tem direito. Registra, a gente passa essa aula de novo, a gente discute essa aula de novo, a gente se reúne, né, de alguma forma, mas eu não posso me negar, porque é direito do aluno, direito que está na legislação, é direito dele, é minha obrigação enquanto professor. Eu posso também virar e falar, cansei, não quero ser professor mais, eu não quero mexer com PDI. Bom, posso, mas negar o aluno não. Porque se a família pode, né, porque é direito dele, ela pode recorrer ao Ministério Público, né, alegando que o aluno não está tendo o direito dele, né, cumprido. E aí sobra, viu, gente? Aí a escola vai ser procurada, o professor vai ser procurado, vai ter um tempo para se redimir, para fazer. Então, por isso que a gente está aqui, né? Para discutir, para pensar junto, para achar a solução. Porque já que é direito dele, nós temos que dar nosso jeito. Tá? Eu vou comentar que na faculdade eu tenho uma aluna com dislexia, né, eu dei a prova, e ela não fez a prova. Né? Quer dizer, eu falei para ela, falei, olha, vou te dar essa prova oral, ela era, né, adaptada, mas eu posso também te dar a prova oral, né? Aí eu falei com ela, a prova oral, ela vai ser um bate-papo, a gente vai conversando e eu vou te perguntando o que você já entendeu, de como você vai entender. Ela não fez a prova escrita. Aí eu chamei, falei, vamos encontrar, né? Marquei o horário, falei, vamos fazer essa prova. Ela negou, ela não quis, né? Não foi, né? Não foi e não fez a prova. Eu registrei isso junto ao coordenador do curso. Por quê? Ela pode simplesmente, né, falar, olha, ela não me deu prova adaptada, ela não me deu outra opção de prova, e eu tenho que registrar que eu dei as duas oportunidades, falei o dia, o horário, anexei as provas e mandei, e registrei. Porque se ela, né, se a família dela for cobrar o direito dela, e tem que cobrar, eu tenho a minha defesa enquanto professor que eu fiz, que eu registrei, que eu dei outra oportunidade. Ela não fez naquele dia que nós combinamos, eu voltei, quer marcar? Eu falei, não, eu não quero fazer. Eu falei, aí é um direito seu, mas eu preciso que você registre isso também, né? É que você mande um e-mail, ela não mandou, né? Aí eu escrevi, tal dia nós conversamos, e que eu propus a ela, né, de fazer de outra forma, dar uma terceira chance, e que ela não quis, tá? Então, por isso que nós não podemos simplesmente falar que eu não quero fazer o PDI. Você pode falar, eu não entendi esse danado, ele está cansando a minha cabeça? Pode. Eu preciso de ajuda? Pode. Mas a gente não pode se recusar, tá? A flexibilização na formatação é muito bom, essa é a Verônica também. Manter a formatação sempre igual à rotina feita na sala. Facilita muito a compreensão. Aí, ó, uma dica da própria colega aqui, né? Ela já faz isso. Por exemplo, eu estava com um aluno no segundo ano e ele estava ainda, né, pesquisando se ele tinha ou não, né, uma dislexia, né? Naquele momento ainda não tinha um diagnóstico fechado,
E a gente manteve as provas dele até que ele mesmo falou que já podia tirar a caixa alta. A gente fazia o quê? Formatava em caixa alta, espaço 2, né, entre as palavras, marcava, né, de amarelo ou de outra cor as palavras importantes, organizava, né, uma questão, por exemplo, uma questão de matemática. Muitas vezes tem que somar primeiro, depois tem que dividir, depois multiplicar para achar o resultado. Aí eu pedi para fazer a primeira coisa, pôr o resultado. Aí, sabendo que tem tanto e tanto e tanto, faça o segundo comando. Então, eu posso organizar de forma que ele consiga compreender, né? Porque os problemas cada dia vão ficando de nível de complexidade maior e faz parte do enunciado ser complexo, né? Mas se o aluno não dá conta, eu posso e devo. Na primeira etapa, você vai calcular isso. Aí, na segunda, a partir desse primeiro resultado, calcule isso, isso, isso. Eu posso ir destrinchando etapa por etapa para a criança, né? É um direito dela, tá? Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui e a gente abre. Qual a participação do professor do AE? Ô, Ju, você fica à vontade para ir respondendo também. Deixe seu microfone aberto, que a sua experiência é muito importante para nós. Qual a importância da participação do professor do AEE no PDI? Então, ele é um professor que vai contribuir, né? Ele também conhece esse aluno, ele avaliou esse aluno, mas o trabalho dele é completamente diferente lá do AEE. É um trabalho, né, específico com recursos que vão ajudar esse aluno a desenvolver. Mas para o conteúdo da sala de aula, tem que ser o professor regente. Por quê? Eu que tenho o meu planejamento, né? Eu que estou lá na escola tal, e que sei que no primeiro trimestre, ou bimestre, eu tenho que dar isso, isso, isso e isso, né? Aí, como eu sei que eu tenho que dar isso aqui, eu vou priorizar quais os objetivos, quais os conteúdos, né? Eu vou eliminar conteúdo, nossa, isso aqui não dá para ele aprender ainda, então eu vou focar nesses aqui, ó, tá? Então, quem tem que fazer sou eu. Por isso que a gente deixou bem assim dessa vez, essa questão do que chegar a flexibilizar conteúdo, né? Quando eu chego no conteúdo que está previsto para a minha turma, né? Eu tenho isso para dar para a minha turma. E esse aluno meu? Eu vou flexibilizar algumas coisas, né? Eu vou, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui também, um outro caso da matemática. Nós tínhamos lá, né? É uma menina de 3º ano. Trabalha, acho que tá, gente? De cabeça, às vezes, a gente faz confusão. Vou trabalhar 3 classes com ela. Com a turma já estava da 3ª para a 4ª classe. Com ela, eu pus só 2 classes. Primeiro trimestre dela, a gente trabalhou com 2 classes, porque ela ainda não estava preparada para se fazer igual a turma dela. Então, a tarefa que foi feita para ela era com 2 classes só. Pegava as mesmas tarefas para todo mundo e alterava para ela com 2 classes só, tá? Então, isso é um exemplo. Por exemplo, eu estou trabalhando lá um menino que está sendo alfabetizado ainda, eu estou na aula de história, de geografia. Então, por exemplo, estou trabalhando nas cidades mineiras. Vamos falar aí as cidades ao redor de Belo Horizonte, né? Então, com ele, eu vou trabalhar também esses nomes. Então, ele vai ver esses nomes, vai receber a folha com os nomes, ele vai marcar as letras que ele conhece, mas tem que estar relacionado àquilo que nós estamos falando lá na sala. Porque, senão, está ele lá fazendo uma atividade de matemática, na aula de geografia, que eu estou falando, Brumadinho está perto de BH, Nova Lima, some tudo, Sarzedo, Betim. Então, ou seja, esses nomes que eu vou trabalhar com ele naquela aula, tá? Então, gente, por isso que é bom a gente tirar um tempo para vir cá e conversar, porque é assim que a gente vai tirando as dúvidas. Eu falo assim, não chora porque você errou, não. Ri e fala assim, meu Deus, que bom que agora eu sei, eu não vou cometer aquele erro mais. Porque já tem muito motivo para a gente chorar na vida, então vão rir.
Nossa Senhora, agora eu sei como é que eu devo fazer. Então, agora, o professor do AE não pode fazer pelo professor. Ele não pode fazer o PDI para o professor da sala de aula, porque ele não domina aquele conteúdo, né? Ele não sabe qual que é a proposta, mas ele pode ajudar. Eu não sei o que eu flexibilizo, se eu flexibilizo isso ou isso. Faço uma ligação para ele no final do horário, vamos conversar meia hora, ele me ajuda que eu estou precisando tirar uma dúvida do PDI do meu aluno. O que você acha que eu flexibilizo? Isso ou isso ou isso? Tira uma dúvida com ele vai te ajudar muito, né? Reúne, tá? Hoje, dica que eu não sei o que é esse negócio. Aí ele manda uma dica para você. E quanto a usar o microfone? Eu não sei, Verônica, se você está falando... Eu quero fazer a minha pergunta no microfone, sem escrever aí, é isso? Ah, tá, pode falar. Desculpa. Posso fazer? Claro, fique à vontade. Tá. Primeiro, eu gosto muito de você estar colocando que a construção do PDI, a educação inclusiva, ela é 100% dialogal. Não tem jeito de construir sem ser mundial. E ninguém sabe tudo e todo mundo tem que saber um pouquinho do que o outro sabe. Então, isso para mim é educação especial. E estou achando muito interessante vocês estarem usando o nome educação inclusiva, porque a educação inclusiva abrange um público que fica um pouco perdido na educação básica e que não é da educação especial. Então, eu estou achando isso bastante interessante também. E aí, você falou dos papéis de responsabilidades lá no começo, mas você pulou exatamente a parte da responsabilidade. Se você voltar lá, eu queria até ajudar o papel do regente, que eu sei que é sufocante, e já se sentem com muita responsabilidade, e tem mesmo muita responsabilidade. O PDI vem agregar um outro valor e um outro conhecimento que ele precisa construir, mas tem uma pessoa dentro da unidade escolar que, se não for parceiro e ajudar, o professor não dá conta sozinho. Você não falou do papel do coordenador pedagógico, e eu queria ouvir isso. Claro, gente. Então, perdoem por essa falha minha, né? Porque às vezes faltou mesmo. Porque a gente faz muito isso, tá? Porque o PDI, ele é responsabilidade do professor, mas tendo apoio do coordenador pedagógico, do diretor, se for possível, da Secretaria de Educação, do professor de apoio educacional. E dos colegas também, você sabe por quê? Porque muitas vezes, esse ano eu não tenho um aluno, mas no ano que vem eu vou ter. Então, é muito importante que a gente entenda que é um trabalho compartilhado. Numa das instituições que eu trabalhei, eu fazia reunião, eu, a coordenadora e as professoras, a gente fazia reuniões semanais, às vezes quinzenais, né, de acordo com a demanda, e aí a gente fala assim, mas estou vendo que eu estou adaptando uma atividade de matemática que parece muito com a atividade de matemática que a outra está adaptando. Quem sabe se a gente não pode? Eu falei, perfeito, criatura! É aí, gente, é parceria, parceria não tem jeito de eu ficar sozinho chorando no meu canto ou falando que eu não vou fazer. Eu preciso de parceria. Então, uma ideia, né, que os coordenadores, né, vocês podem fazer, eu não sei, gente, em termos de carga horária, essas coisas que vocês têm que discutir na secretaria, mas, se for possível, ter alguns horários para discutir e parceiros. Gente, eu estou precisando de flexibilizar uma coisa aqui, mas me ajuda a pensar junto. Aí, naquele horário que é de planejamento, que é de reunião, o coordenador está ali do lado, né? Ah, vamos chamar um dia alguém lá do AEE para vir aqui conversar com a gente, tirar essa dúvida nossa, né? Então, gente, esse é o grande chamado, né? Que bom que você trouxe isso, Verônica, porque, primeiro, eu não posso deixar meu professor sozinho dentro de sala de aula, porque ele é sobrecarregado, sim. Eu, como coordenador, tenho essa responsabilidade, né, de conversar com ele, de ajudar ele a pensar e de criar outras alternativas, né?
Então, ou seja, gente, vamos fazer um mutirão, nós temos aí um grupo de estudo para fazer, nós temos lá uma carga horária própria para isso, vamos fazer sobre isso? Inclusive, uma das aulas que eu gravei, que vai ficar no sistema, a gente deve estar disponibilizando logo, logo, é o PDI de uma dos meninos, e eu mostro alguma atividade que a gente fez, né? Então, eu vou mostrar assim, o passo a passo. Então, dentro disso, a atividade que a gente adaptou foi essa. E as professoras, né, um grupo de professores, eles eram até do terceiro ano, uma turminha que eu aprendi muito com eles, muito mesmo, gratidão, que a gente aprende muito junto. E elas falaram, deixa eu fazer alguns ajustes nessa prova, que eu já entendi como é que... Aí uma mesma prova era usada para 3, 4 meninos, aí a professora dele, depois que uma fazia a proposta de ajuste, a outra lá fazia outros ajustezinhos específicos, e todo mundo compartilhando junto. Eu falei, eu consegui viver, né, numa instituição, a gente conseguiu chegar nesse momento, né? Então, por isso que eu falo assim, a gente não pode desistir, a gente tem que ser parceiro, né? Hoje eu não estou com um aluno com mais dificuldade, mas semestre que vem eu tenho, no outro ano eu tenho, né? Então, cada um de nós vai ter. E parceria é tudo, né? A gente se dispor a ajudar o outro, a pensar junto, porque aí as coisas funcionam. Foi ótimo você ter lembrado disso, viu? Obrigada. Faltou mesmo a gente falar disso. A Maria Cláudia trouxe uma outra, que é tanto o aluno com laudo e com dificuldade de aprendizagem tem direito ao PDI? Bom, gente, existe uma nota técnica do MEC que fala que o aluno não é obrigado, a família não é obrigada a trazer o laudo, tá? Por isso que eu sempre falo com a família, trazendo, se você tiver um relatório, se você tiver maiores informações sobre seu filho, vai nos ajudar a melhorar o nosso trabalho com ele, tá? Mas eu sei que essa prática, né, todo mundo pede laudo, as escolas pedem laudo, né, isso ajuda. Então, se ele tem laudo, né, de dislexia, de qualquer laudo, e tem dificuldade de aprendizagem, ele tem direito ao PDI. Mas se eu, professor, percebo que o meu aluno não está aprendendo, ele tem alguma dificuldade, mas ele não tem laudo, eu não sei o que ele tem, mas na minha avaliação, a avaliação pedagógica é do pedagogo, é do professor, ela é sua, é um documento assim, que te habilita a dar laudo? Não. A falar que ele tem autismo? Não. A falar que ele tem paralisia cerebral? Não. Mas ele te dá o direito de falar, esse meu aluno tem uma necessidade educacional especial e eu vou adaptar as atividades dele, eu vou fazer o PDI dele, tá? Por quê? É um compromisso seu enquanto professor, e eu também, tá, gente? Enquanto professor, eu sei que aquele aluno meu precisa. Você vê, a minha aluna que eu ofereci, ela não queria, né? Não quis a prova adaptada. Mas eu sabia, e eu sei que ela tem outras coisas que ela não fala, que o laudo dela não fala. Mas por eu ser terapeuta ocupacional, eu sei, né? Então, aí é que eu fui mesmo me dispor a fazer, porque o diagnóstico dela, o laudo é de dislexia e descalculia, mas ela, na verdade, tem uma hemiparesia, né? Ela tem uma lesão cerebral, né? Que provavelmente, né, ou associada à dislexia e descalculia, mas ela tem uma outra questão também, que é neurológica, né? Então, eu fui propor, né, da gente fazer esses ajustes. Então, gente, tendo laudo, precisa de PDI. Tendo dificuldade de aprendizagem, precisa de PDI. Agora, se, independente disso, ele não tem laudo, mas eu, professor, com a minha turminha ali em sala, eu olho, ele precisa de uma adaptação, ele precisa de que eu procure outras formas dele aprender, né? Então, ele precisa, sim, de um PDI, tá? E isso, só o fato de você ser professor e você avaliar seu aluno e ver que ele está com uma necessidade
educacional especial, e isso te habilita a fazer adaptações, te habilita a flexibilizar e te habilita a auxiliar aquele aluno de uma forma diferenciada. Tá? Quando tem o laudo, obrigatório. Quando não tem, é um direito do aluno e é um dever nosso. Eu falo que é sempre assim. É uma via de mão dupla, né? Direito de dever meu. Gente, aqui no chat não tem outras perguntas. Nós estamos um pouquinho avançado nosso tempo aí também, né, Eliane? Vamos encerrar por hoje. E aí vocês não deixem de levar para o pessoal da secretaria os temas que vocês querem continuar discutindo, que é um momento muito bom, né, da gente estar discutindo aqui. Se a Eliane ou a Pauliane quiserem fazer o fechamento. Wellington, por favor, fala para o pessoal sobre o comprovante. Alguém aqui no chat falou sobre o comprovante. Fiquei muito feliz de vocês participarem, tá, gente? Trazerem perguntas, sugestões. Obrigada, viu? Falar assim. Abaixar o som aqui. Muito bem. Estão me ouvindo? Legal? Sim, essa semana que passou, a gente esteve aqui com a Tainara, eu mostrei para ela uma forma da gente lançar as presenças no evento. Hoje, a gente registrou aqui, né, as pessoas que estão participando, e eu vou entrar aqui como se fosse um professor. Deixa eu deixar no ponto aqui. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Compartilhar. Janela. Muito bem. Aqui, ó, nessa parte de acesso. Chegando? Muito bem. Aí tem aqui o professor para acessar o portal. Quem não tiver cadastrado, pode se cadastrar. Quem não tiver ainda ativado, a Tainara pode ajudar. No caso aqui, eu entro com o meu CPF, que é meu usuário, a minha senha padrão, que normalmente é o CEP, mas a minha aqui eu mudei ela. Aí eu vou entrar aqui, e tem uma opção nova aqui nessa parte de eventos. Nessa parte de eventos, tem aqui meus eventos, certo? E nesses meus eventos, aqui no caso, eu já respondi uma pesquisa que tem aqui e o meu certificado já está disponível, tá? Mas quando você passar aqui a mãozinha não estiver disponível, e aqui tiver, a parte de presença estiver aguardando, é só você clicar no aguardando, responder uma pesquisa, né? Não está aparecendo, e depois vai ser liberado aqui o certificado. O Wellington, não está aparecendo, não. A gente está na primeira Quando página. você clica, ele gera o certificado de participação do treinamento, do curso, do evento que você participou com a gente. Wellington. Então, assim, é bem simples, né? É bom vocês irem habituando aí o uso dessa parte aí do sistema, principalmente a parte de perguntas, conteúdos, né? E a parte que a gente vai trabalhar aqui nos próximos meses, que são as classes para acompanhamento dos PDIs, né? O Wellington, não apareceu o que você falou. Eu sei o que é que você já me mostrou em outro momento, mas agora ficou parado na primeira página, não acessaram o portal e não deu para ninguém ver o que você mostrou. A Nivânia está falando que abre o som. Eu estou falando que não apareceu para ninguém o que você mostrou. Está parado na primeira página da Inclusiva e eles não viram o que você mostrou e o que você falou. Eu sei o que é, mas eles não viram. Então tá, eu vou trocar de computador aqui, só um minutinho.
Ótimo, acho que agora vai dar, ok? Estão vendo a tela? Ivânia? Estamos sim, pode continuar. Muito bem. Então, aqui você entra na parte de login do sistema, clique em entrar, né? E nessa parte aqui de eventos, você clica aqui, meus eventos, vai aparecer a presença de vocês no evento que vocês participaram, certo? Aqui, se a presença aqui estiver aguardando, vocês clicam no aguardando, responde um questionário, uma pergunta só, né, para ver a sua avaliação do evento. Depois, você clica aqui no certificado para gerar o certificado de presença daquele evento. Você pode imprimir o certificado, ou você pode baixar ele aqui, fazer o download para guardar o certificado, né? E eu falei também que aqui tem outras opções que vocês podem ir navegando, né? Principalmente essa parte de conteúdos, né? Que vocês podem dar uma olhada. E também as classes que a gente vai montar para fazer aí a várias mãos a confecção do PDI. Tá? Então, o que eu tinha para mostrar para hoje é só isso mesmo. A parte que eles respondem o questionário para mostrar o certificado, eles não viram isso. É porque eu já respondi o questionário. Ah, tá. Mas só para eles verem onde que é que eles têm que responder. Aqui, ó. Quer ver? Deixa eu entrar. Eu precisava de um usuário de alguma das meninas, né? Mas aqui, ó, onde está essa presença aqui, vai estar um botão para responder o questionário. Né? Nessa parte de presença aqui, tá? Aí aqui, quando responde, vai liberar o certificado, né? Isso, aí responde o questionário, faz uma avaliação, é opcional escrever ou não, né? E grava. Quando você grava, aí fica esse botãozinho aqui fica habilitado para gerar o certificado. Alguma dúvida? Uma coisa que a gente... Tá. É onde que vai entrar? Deixa eu retornar aqui. Vocês têm que entrar no site da Inclusiva. No site da Gestão Inclusiva, tá? Em cima, do lado direito, tem aqui, acesse, né? Quando você clicar em acesse, logo abaixo vai ter a área do professor aqui, ó. Aí você entra como professor com seu login e senha, né? O meu já está gravado aqui, né? Aí eu entro aqui, vai dar acesso à minha área e aos conteúdos que tem para me mostrar. Ok? Dúvidas? Eu estou colocando aqui no chat, gente, um link de onde vocês fazem o login, mas que já vai direto para a página de login, tá? Ótimo. E ok, depois dúvida? a gente pode fazer, gente, a gente pode fazer um passo a passo e mandar para vocês também, né, Wellington? Vamos preparar isso e mandamos por e-mail, né, ou de outra forma, tá bom, pessoal? Normalmente a gente tem o hábito de gravar um videozinho, né? Isso. A Tainá até tem ajudado a gente nessa questão aí. A gente, por caso, grava um vídeo e manda para o pessoal. Excelente.
né? Pessoal, então a gente vai encerrar hoje, né? Com esse apoio. Aí, ó, tá vendo? Na página, nesse acesse aqui, tá bom? Não deixem de nos seguir no Instagram, né? Não deixem de entrar no site, sugerir temas que vocês querem que a gente coloque ali em notícias, tá? Vai pedindo, vai nos falando o que vocês estão precisando para a gente trabalhando dessa forma. Combinado? Até a próxima. Beijão para todos. Tchau, abraço, obrigada. Boa Obrigada, noite. gente. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa noite.